Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um EBD na Web, hoje com a lição de número 12 para a classe de adultos, e é uma grande alegria, pois nós já estamos chegando ao fim desse trimestre, ao fim deste ano, e podendo dizer que grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Muitos desafios, muitos altos e baixos, ventos sopraram com tanta força contra a igreja do Senhor, mas ela não parou. Estamos avançando rumo às mansões celestiais, amando, proclamando e praticando a palavra de Deus. E o título desta penúltima lição do nosso trimestre é Quando Deus se revela ao homem. E aqui nós observamos de maneira singular, de maneira peculiar no nosso Deus, o Deus Jeová, um perfeito equilíbrio entre a transcendência e a imanência de Deus. Deus que é transcendente, além tempo, além fronteiras, nada pode lhe delimitar, nada pode lhe limitar. Deus não pode ser guardado dentro de uma caixa, Deus não pode ser trancafiado por portões, mas Ele é aquele que era, que é e que há de vir. O Deus que perpassa todas as barreiras, aquele que antes que houvesse dia já era, e que depois de consumadas todas as coisas, Ele continuará sendo. Mas esse Deus tão grande, tão poderoso, esse Deus soberano, que é o principal atributo que conhecemos dele nesse trimestre, esse Deus todo-poderoso, El Shaddai, não é muito utilizado esse termo, essa palavra hebraica ao longo do livro de Jó, também é o Deus imanente, que se relaciona com o palpável, com o limitado, com o finito, porque se Deus fosse esse ser tremendamente grande e supremo, mas não se relacionasse com a sua criatura, o homem, evidentemente não haveria nele nenhum gostinho que nós sentimos hoje da graça, não é? Do Deus que faz pactos, do Deus que faz alianças, porque as outras divindades são pintadas e criadas num quadro de serem superiores, de estarem sempre acima, e muitas vezes até enfurecidas com seus súditos e precisam ser aplacada a sua ira com oferendas, mas ainda assim esses deuses não interagem, né, dando ao homem o prazer de se relacionar com ele. Diferente do Deus Jeová, o Deus e Senhor da igreja, que ao longo de toda a Bíblia Sagrada é Ele quem vai chamar o homem ao relacionamento. É Deus que vai tomar a iniciativa de revelar-se ao homem. Diferente das divindades estranhas, que os adivinhos têm justamente a tarefa de consultar, de perguntar, não é? Os feiticeiros, os magos, os astrólogos, cartomantes, os quiromantes, esses que jogam búzios, ficam ali consultando as suas divindades para saber qual é a opinião delas sobre alguma coisa. O Deus da Bíblia, o Deus de Israel, que também é o Deus da igreja, não. É Ele quem aparece se disponibilizando para o homem. E mesmo por causa do pecado, essa comunhão muitas vezes sendo quebrada, ainda assim de maneira repetida, incansável, o Senhor nosso Deus continua interessado em relacionar-se e em revelar-se para o homem. Ele não é o Deus oculto, embora seja Deus de mistérios, mas é aquele que revelou os seus mistérios, revelou os seus planos soberanos, revelou os seus decretos eternos para a humanidade. E evidentemente, através da Bíblia Sagrada, através do ministério e vida do Senhor Jesus Cristo e também através da natureza, pois nós sabemos que há dois tipos de revelação, a revelação geral e a revelação especial, né? E esta revelação geral de Deus, também chamada de revelação natural, está relacionada justamente com o que vemos dele na natureza, o cair da gota da chuva, o arco-íris que aparece depois dela, o marejo das ondas do mar,
o sopro, o caminho dos ventos, os relâmpagos, o cantar das aves, o gelo, não é? O derretimento, a formação da geada, a formação da neve, a erupção vulcânica, o movimento das placas tectônicas, a divisão celular. Aleluia! Quantas coisas lindas! O nascer de uma árvore, o brotar do fruto, a mudança de cores das folhas, as trocas de penas das aves, as trocas de pele das serpentes. Olha quantas coisas podemos dizer. A formação de um ser dentro de um ovo, o abrir da casca e o expedir desta vida para o meio externo, o movimento das correntes oceânicas. Aleluia! Quantas coisas podemos citar aqui da grandeza da criação que revela, que aponta para um design inteligente, como diz o nosso comentarista, de um Deus que está interessado em mostrar-se, em se deixar conhecer. E nós sabemos que conhecer é uma palavra muito própria na Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, e que numa visão hebraica não significa somente conhecimento cognitivo, mas sobretudo relacionamento, experiência pessoal, como já estudamos esse trimestre. Então, nós vamos observar no miolo do livro de Jó, a maior parte dos capítulos, somente os homens falando, né? Os amigos de Jó falando, e vez por outra, o patriarca Jó trazendo aí a sua réplica. Mas no começo e no fim do livro, aqui no início, nos capítulos primeiros, e no fim, a partir do capítulo 38, nós vamos ver agora é Deus falando. Embora Deus estivesse em silêncio, ele não estava ausente daquela situação, como temos plena certeza. O silêncio de Deus era apenas mais uma prova do seu trabalhar. Por quê? Porque Deus estava mostrando a Satanás quem era Jó. Então, queridos irmãos, Deus vai dar a resposta a Jó, mas de maneira poética, de maneira profunda, de maneira que vai se superpor, se sobrepor à aparente sabedoria ou inteligência de Jó. O comentarista da lição até nos diz que a resposta de Deus não vão ser precisas, mas não porque ele não tem as respostas, mas porque Deus quer mostrar que ele está além da objetividade humana. E a resposta vai ser de maneira poética, de maneira irônica, de maneira questionadora, até por dizer provocadora, para gerar em Jó raciocínio, reflexão, autocrítica e, ao fim de tudo, glorificação unicamente ao nome do eterno Deus. Isso é muito bonito, vale a pena você debruçar-se com seus alunos nestes capítulos 38 ao 41, ler e reler. Mas uma dica que sempre temos dito é que o amado professor compare 3 ou 4 traduções bíblicas da mesma passagem, pois isso facilita o entendimento deste livro, que é um livro milenar, mas que tem, contudo, uma mensagem eterna que ainda é atual e sempre será. Então, os irmãos vão observar que Deus pergunta a Jó com perguntas que geram um pensamento, né, indagações que fazem mexer com os paradigmas do patriarca. Por exemplo, no capítulo 38, versículo 2, Deus diz: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Coisa linda, não é? Deus dizendo assim: quem é esse aí que está falando? Me permita dizer essa expressão, né? O que é isso aí que está se mexendo aí, está falando alguma coisa contra mim? Deus é Deus, irmãos. Quem somos nós? Filósofos, psicólogos, sociólogos, biólogos, engenheiros, físicos, químicos, querendo explicar Deus baseados em teoremas, equações e teorias vãs. Nunca nenhum homem irá perscrutar a mente do Senhor, porque o Senhor é o Senhor, Jeová é o seu nome, o El Shaddai, aleluia, o Todo-Poderoso. Aí a famosa pergunta também que Deus faz no capítulo seguinte, ou melhor, no versículo 4, não é? Ao patriarca Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Aleluia! Sempre que medito nesse texto, minha alma se alegra. Aleluia! Porque o nosso Deus, com uma pergunta,
glorificado seja o nome dele. Com uma pergunta, ele faz Jó viajar no tempo e não encontrar um paradeiro para os seus pés. Com uma pergunta, Deus desbarata a prepotência cognitiva de Jó de querer questionar ao Senhor. Nós não devemos nunca questionar as coisas de Deus, tão somente nos resta adorá-lo, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. E o Senhor vai conversando com o patriarca, e é interessante que essas palavras, elas são advindas de uma teofania. Deus aparece no meio de um redemoinho, como nós vemos aí no capítulo 38, o verso 1. E as teofanias eram muito comuns no Antigo Testamento, e a teofania, especificamente através de um redemoinho, né? Deus pode aparecer através de um redemoinho, de um relâmpago, de uma chama de fogo. Essas são tipos de aparições do Senhor no Antigo Testamento. O Senhor pode utilizar esses elementos da natureza como Ele bem entender. Mas essa questão de Deus aparecer num redemoinho não é a primeira vez que nós temos relato disso. Só para relembrar os irmãos, por exemplo, Zacarias, capítulo 9, versículo 14, nos mostra o Senhor sendo visto e as suas flechas saindo como relâmpago. O Senhor Jeová fazendo soar a sua trombeta e indo com os redemoinhos do sul. E aqui nós vamos ver Deus castigando os povos ímpios através desta teofania. Outro profeta, que é o Abacuque, vai registrar também algo parecido no capítulo 3 e os versículos 3 ao 5. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste e raio de fogo sob os seus pés. Aqui também nós temos uma brilhante teofania e vamos ver aí a mistura de raios, relâmpagos, fogo, tudo isso mostrando a presença do Senhor, nosso Deus. Nos Salmos também aparecem exemplos dessas manifestações, especificamente no número 50 e o verso 3, virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta, grande vento, né, impetuoso ao redor dele. No mesmo livro, no número 77, o verso 16, dizem: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Veja que coisa linda, grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Mas no meio de tudo isso, guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Naum disse, profeta, que Deus tem o seu caminho na tormenta. Então, aqui são somente alguns dos inúmeros exemplos de um Deus que aparece através dessas manifestações naturais e que demonstra para o homem uma parcela do seu poder, porque nós nunca vislumbraremos todo o poder de Deus numa só manifestação, que evidentemente ninguém suporta, não é, irmãos? Só um estalar de dedo do Senhor faz a terra tremer, por assim dizendo. Mas quando tivermos um corpo glorificado, estaremos com o Senhor nas mansões celestes e desfrutaremos da companhia dele e poderemos contemplá-lo em toda a sua glória. Mas aqui, no meio do redemoinho, Deus aparece a Jó e não vai responder a Jó como que Jó sendo um questionador e Deus no banco de réu, de acusado, de vítima, respondendo o questionário de Jó. Não, Deus vai responder, mas vai responder com quem está por cima. Vai responder como quem é maior. Vai responder como quem tem mais poder. E é importante que você, professor,
deixe isso esclarecido ao longo de sua aula. O Deus que responde ao homem, que se revela ao homem e que interage com o homem, mas não cedendo aos caprichos da criatura, mas identificando-se, demonstrando-se e apresentando-se como o supremo Criador. É isso que esta lição 12 vai trazer para nós. É importante que você, professor, também pesquise um pouco mais sobre as figuras do Leviatã e do Behemoth, que algumas traduções mudaram o nome e adaptaram para a nossa linguagem, como para hipopótamo e crocodilo. Independente da tradução que recebem, são duas criaturas do mundo animal, muito medonhas, muito selvagens, e que Deus utiliza como um extrato, uma parcela de toda a criação, a fim de questionar a Jó. Se Jó, como criatura, não consegue dominar essas outras duas criaturas, o que é que se pode dizer dele? Mas o Senhor é aquele quem criou e é aquele quem administra não só essas duas criaturas, mas todo o universo. Glorificado seja o nome dele pelos séculos dos séculos. Então você pode utilizar extratos do texto para que os seus alunos meditem e até mesmo interpretem. Como, por exemplo, lá no capítulo 41, quando se fala um versículo que até já ouvi muitas vezes em círculo de oração, falando de união. Uma a outra se chega tão perto que nenhum assopro por elas passa. Um texto que demonstra, numa leitura rápida, pessoas que estão unidas. Mas, na verdade, o que o texto está falando são das escamas do Leviatã, que são tão fortes e intrinsecamente ligadas que nem o vento por elas passa, demonstrando claramente a força deste animal. Que versículos procedentes, como 21, diz que o seu hálito faz acender os carvões. E Deus, demonstrando as características anátomo-fisiológicas desta criatura, mostra que Jó é tão pequeno diante dela, que não consegue administrar, não consegue domar. Que sejamos crentes humildes, sinceros, quebrantados e que reconhecemos a nossa pequenez diante do transcendente e imanente Deus, aquele que era, que é e que há de vir. E como nos diz o texto áureo da lição, o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Alguém para falar precisa de silêncio, alguém não consegue falar com muita gente passando na frente, não consegue falar com um instrumento tocando, está passando um carro de som, tem que parar de falar para o carro de som passar, para poder a sua voz ser ouvida. Mas o Senhor, até no meio da tempestade, Ele fala e a sua voz é mais retumbante do que qualquer relâmpago. Deus abençoe a todos e vamos seguindo com a vida de temor e tremor diante do nosso Criador.